Falar de pessoas que já morreram nem sempre é uma boa escolha, e há uma grande chance de eu me arrepender de contar essa história aqui. Mas eu percebi que eu tenho a obrigação de falar sobre o culto em torno de Tupac Shakur e tudo o que ele representa. Desde ter uma ficha criminal extensa até teorias envolvendo sua morte, supostamente encomendada por seus rivais, como o Biggie, o Sean Combs, Jay-Z e, pasmem, até mesmo Will Smith. Tudo por causa de Jada. Tupac era chamado por alguns de Jesus Negro, ou o maior poeta do hip hop de todos os tempos. O fato é que essa adoração e interesse na vida de Tupac Shakur tem uma razão sombria, e eu vou te explicar tudo no vídeo de hoje. E eu já quero deixar claro que não é a minha intenção ofender ninguém, muito menos os fãs de Tupac. Até porque nesse vídeo eu vou trazer os fatos e não simplesmente uma opinião. Mas para quem não conhece, quem era Tupac Shakur? Bom, ele foi um rapper que marcou profundamente a cultura do hip hop e a música dos anos 90. Nascido em 1971 em Nova York, Tupac cresceu em um ambiente de muita pobreza, drogas e violência. Seus pais o nomearam em homenagem ao último imperador Inca, que lutou até a morte contra os colonizadores espanhóis, morrendo como um verdadeiro guerreiro pelo seu povo. O sobrenome Shakur, que ele herdou da família, também simboliza resistência e revolução, pois seus pais foram membros do movimento pelos direitos dos afro-americanos, chamado Panteras Negras, que nasceu na década de 60. Esse movimento foi criado como uma resposta à brutalidade policial e à opressão enfrentada pela comunidade negra nos Estados Unidos. Porém, apesar do lema de luta por justiça e igualdade, esse movimento também teve um lado muito sombrio e controverso que não pode ser ignorado. O movimento era conhecido por suas táticas agressivas, radicais e ao uso da violência como meio de resistência, que muitas vezes resultava em mortes de inocentes, que acontecia devido à disputa de poder entre os próprios membros. E foi nesse contexto familiar que Tupac Shakur cresceu. O pai biológico de Tupac abandonou a família quando ele ainda era uma criança, e sua mãe sucumbiu ao vício em drogas, principalmente em crack. E na música Dear Mama, Tupac fala sobre a luta de sua mãe contra as drogas e de como isso trouxe dificuldades financeiras e emocionais para a família. E a influência desse ambiente acabou moldando a visão de Tupac sobre o mundo e a complexidade da vida em bairros marginalizados. Esses valores de resistência e luta por justiça racial e social foram pilares importantes na vida e na obra de Tupac. Ele carregava consigo a filosofia de seus pais, que o moldou para odiar as forças policiais e as leis em geral, onde ele usava suas músicas para expressar essa desaprovação. Na juventude, Tupac viveu em Baltimore, onde, apesar das dificuldades, ele teve algumas oportunidades que outras crianças de bairros pobres nunca tiveram. Ele se destacou na escola de artes que frequentou, onde era conhecido por seu talento em dança e atuação. Segundo seus ex-colegas, Tupac era um menino doce e muito querido, e foi nessa escola de artes que ele conheceu Jada Pinkett, que, segundo ela mesma, fornecia substâncias ilícitas para ele. Os dois desenvolveram uma amizade bem forte e foram juntos tentar a fama nos holofotes de Hollywood. Jada como atriz e Tupac como rapper. Jada Pinkett ainda hoje afirma que Tupac é a sua alma gêmea, mas os dois nunca chegaram a ter um relacionamento romântico. Em 1991, aos 20 anos, Tupac lançou seu primeiro álbum, que teve algumas faixas de sucesso. Suas músicas eram profundamente influenciadas pela filosofia Thug Life, que pregava valores como lealdade e respeito, mas também tinha ligações com o lado mais sombrio da violência e do crime. Mesmo assim, Tupac não era apenas um músico. Ele também se aventurou na carreira de ator em filmes como Poetic Justice. Ele também chegou a se envolver em causas sociais, chegando a idealizar uma fundação para apoiar jovens em situação de risco, mas nunca teve a oportunidade de tirar esse sonho do papel, pois sua trajetória foi interrompida de forma trágica. Em 1996, aos 25 anos, ele foi baleado e morto em Las Vegas. Um crime que ainda é cercado de mistérios e teorias. E apesar da sua vida curta, Tupac deixou um legado gigante na cultura hip hop, e suas palavras continuam a inspirar novas gerações.
Mas até aqui tudo parece muito poético e inspirador, não é mesmo? O que muitos não sabem é que por trás desse legado revolucionário que Tupac deixou, ele escondia um lado muito sombrio, que tende a ficar em segundo plano por conta de sua morte precoce, mas que no fim é muito mais prejudicial do que de fato inspirador. Quando eu o chamei de criminoso nos últimos vídeos, vários fãs comentaram que ele não era um criminoso e que tudo não passava de conspirações contra ele, porque ele lutava contra as injustiças sociais. Mas será que ele lutava mesmo? Ou essa admiração só acontece porque ele morreu de forma trágica? E não me entendam mal, por favor. Eu tenho plena certeza que Tupac era um cara muito talentoso, era sensível e muito carismático com seus amigos e fãs. Ele escrevia suas músicas com bastante sentimento, sem se importar se isso iria chocar ou não. Mas com esse sentimento colocado nas músicas, ele também contribuiu tanto com influências positivas quanto negativas. As pessoas tendem a ignorar o fato de que ele se envolveu em um tiroteio que tirou a vida de uma criança negra de apenas 6 anos de idade. Tudo por causa de sua arrogância e imaturidade. O que aconteceu foi que em 1992, Tupac Shakur se envolveu em uma briga com alguns moradores da cidade de Marin City, na Califórnia, enquanto estava participando de um festival de música ao ar livre. Segundo relatos, a população do local não gostou da presença de Tupac, porque ele vinha fazendo comentários e declarações ofensivas sobre a cidade e os seus moradores, que inclusive ele passou anos da sua juventude morando lá. Então, quando Tupac e seu grupo apareceram no evento, algumas dessas pessoas o reconheceram e decidiram confrontá-lo, exigindo explicações. O clima ficou tão tenso que acabou escalando para um tiroteio. Durante a discussão, Tupac gritou para o seu irmão pegar uma arma e disparou entre 3 e 6 vezes. E os moradores revidaram atirando de volta. No meio da confusão e do caos, uma bala perdida atingiu a testa de um garotinho que estava a 90 metros de distância andando de bicicleta, que infelizmente acabou falecendo. Como várias pessoas estavam armadas nesse dia, tanto do lado de Tupac quanto dos moradores locais, não se sabe exatamente de que arma saiu esse disparo. Mas sem dúvidas, Tupac teve a chance de sair do local ao invés de partir para o ataque com seus amigos. Quando Tupac e seu grupo tentaram fugir no carro, eles foram confrontados por uma multidão furiosa em frente à delegacia do xerife. A polícia chegou a tempo de intervir e os colocou sob custódia, mas mais tarde eles foram liberados sem enfrentar acusações formais. No dia 5 de abril de 1993, Tupac foi preso e acusado de tentar agredir um rapper concorrente com um taco de beisebol durante uma apresentação, onde ele estava participando de um concurso de talentos. Ele foi acusado de agredir criminosa, uma acusação que pode resultar em até 4 anos de prisão e uma multa de $2.000. Tupac acabou pagando 10% da fiança, que era de $50.000, e foi liberado. A polícia informou que Tupac tinha pegado emprestado 2 microfones da vítima, cada um no valor de cerca de $600. Ele não tinha microfones para fazer sua apresentação, por isso pegou emprestado. Durante a terceira música de Tupac, os operadores de som desligaram os microfones, alegando que ele estava usando uma linguagem muito obscena e tinham jovens na plateia. Tupac ficou muito irritado e jogou os 2 microfones no chão, de acordo com a polícia. A vítima subiu no palco, pegou o microfone, entregou de volta para Tupac e pediu para ele não quebrar os microfones, o que o teria irritado bastante, ao ponto de tentar acertar a cabeça da vítima com um taco de beisebol. Uma testemunha que estava na plateia disse que depois disso, Tupac pulou do palco para a plateia e foi um completo caos. Outra testemunha disse que ele estava completamente embriagado. Naquele mesmo ano, no dia 31 de outubro, Tupac, aos 22 anos de idade, foi acusado de atirar em 2 policiais que estavam de folga. E o interessante dessa história são as 2 versões completamente distintas e possivelmente exageradas para justificar as ações dos 2 lados. A versão de Tupac foi que depois de se apresentar em um show em Atlanta, ele e sua equipe estavam a caminho do hotel para celebrar o Halloween. No caminho, eles teriam avistado 2 homens brancos agredindo um homem negro dentro de um carro. Tupac disse que foi tentar resolver a situação, principalmente porque, segundo ele, se tratava de mais um caso de racismo da sociedade, especialmente pela brutalidade policial contra pessoas negras.
Tupac disse que um deles puxou uma arma, mas ele foi mais rápido e disparou primeiro em legítima defesa. Tupac acabou acertando os 2 homens brancos. Agora, a versão das vítimas foi que a confusão começou quando um motorista em alta velocidade quase os atropelou, enquanto eles e suas esposas estavam atravessando a rua após sair do hotel. Segundo eles estavam comemorando a aprovação da esposa de um deles no exame da Ordem dos Advogados. Quando saíram e começaram a atravessar a rua, disseram que esse motorista quase os atropelou. Então uma discussão começou e os 2 começaram a brigar com o motorista, que era negro. Mas segundo eles não tinham iniciado nenhum confronto agressivo e que só sacaram a arma para se defender porque viram Tupac e seu grupo vindo em sua direção em forma de ataque, mas não tinham a intenção de usar a arma, tanto que não chegaram a disparar. Tupac disse que depois do acontecido, ele e sua equipe voltaram para o hotel, ele fumou maconha e ouviu sua música Dear Mama com seus amigos. E apesar das 2 versões, os investigadores consideraram a de Tupac a mais confiável. Nós não conhecemos o histórico desses policiais e é um fato que nos anos 90 existia sim uma brutalidade maior vinda de policiais. Até porque a lei era muito mais ampla e muitos tiravam vantagem disso para cometer atrocidades. Hoje, as coisas mudaram bastante, mas naquela época, nos Estados Unidos, as coisas eram muito mais selvagens. Segundo Tupac, ele atacou por conta da violência policial contra a população negra, que, em suas palavras, era injusta e excessiva. Mas contra fatos não há argumentos. Segundo o censo, em 1993, o número de homicídios em Atlanta estava em seu pico, com a cidade se classificando como uma das mais violentas dos Estados Unidos na época. Estima-se que uma porcentagem significativa dos crimes violentos e prisões envolvia afro-americanos. Aproximadamente 90% das prisões por crimes violentos em Atlanta vinham de pessoas negras, enquanto a população negra constituía cerca de 67% da população total da cidade. Então, os 33% restantes eram responsáveis por apenas 10% dos crimes violentos. Mas por que eu estou dizendo isso? Bom, porque são celebridades como Tupac Shakur, Jay-Z, Notorious B.I.G., 50 Cent, o Sean Combs, entre muitos outros que são considerados ídolos e inspiração para os jovens, principalmente para a população negra, que promovem a criminalidade, drogas, promiscuidade, como uma forma de protesto. E olha só onde esse caminho leva. A maioria deles ou é morto jovem ou são presos acusados de crimes horrendos. As letras das músicas de Tupac Shakur eram extremamente violentas, fazendo apologia ao crime, desrespeitando as mulheres, e eu realmente fiquei chocada enquanto fazia a pesquisa para esse vídeo. Se os ídolos incentivam esse comportamento, o que você espera que os jovens se tornem seguindo esses conselhos? E por favor, eu não estou dizendo jamais que todos são assim, ou que isso acontece exclusivamente por conta da cor da pele. Não, jamais! Eu acredito que é uma questão mais cultural mesmo. E eu reconheço que a criminalidade envolve uma série de fatores complexos. E em áreas com menos oportunidades de emprego, acesso limitado à educação e à saúde de qualidade, que são geralmente áreas mais habitadas pela população negra, pelo menos aqui nos Estados Unidos. E com isso, o envolvimento com o crime pode se tornar uma alternativa para alguns. Isso, claro, não significa que todos dentro da pobreza se envolvem em crimes, mas que as condições podem aumentar o risco de algumas pessoas seguirem esse caminho. Agora, não podemos tentar defender o criminoso justificando as condições em que ele foi criado, porque sempre haverá uma escolha. E eu sei que esse assunto é super polêmico. Geralmente, quem levanta algum tipo de debate sobre isso é visto como monstro, racista, preconceituoso, porque simplesmente é muito mais fácil mascarar a verdade para promover uma agenda do que encarar a realidade e lutar para mudar isso. Mas tudo isso é só para dizer que Tupac não era uma vítima da sua realidade, mas sim alguém que escolheu essa vida. Se tudo que ele pregava sobre injustiça fosse realmente como ele pregava, ele teria sido preso por atirar nos 2 homens porque eles eram brancos. Mas não, ele simplesmente se safou sem consequências. Mas calma que não acabou, aguenta aí mais um pouquinho que ainda temos muito o que cobrir até chegar ao Sean Combs, Jay-Z, Will Smith e Jada. Aproveita também e já deixa o seu like se você ainda não tiver deixado, por favor, que ajuda muito o meu trabalho.
Mas continuando, em 1993, Tupac foi escalado para o filme Perigo para a Sociedade. Porém, Tupac não estava satisfeito com o desenvolvimento do seu personagem e queria mudanças no roteiro, o que levou a uma tensão com os diretores do filme, pois eles não queriam fazer nenhuma mudança. A situação piorou entre eles ao ponto de, durante uma discussão, Tupac agredir um dos diretores. Essa briga resultou na demissão de Tupac do filme e do diretor o processando por agressão física. Tupac foi sentenciado a 15 dias de prisão por ter agredido o diretor e teve que pagar uma multa. Agora vem a acusação mais polêmica contra o Tupac. Tupac conheceu Ayanna Jackson em um clube em Nova York, no início de novembro de 1993. Segundo relatos, Ayanna era uma fã que se aproximou de Tupac e do seu grupo. Eles tiveram uma interação naquela noite e mais tarde ela foi ao quarto de hotel de Tupac, onde, de acordo com ambos, os dois tiveram uma relação sexual consensual. Apenas alguns dias depois, Ayanna e Tupac se encontraram novamente no mesmo quarto de hotel, mas dessa vez a história tomou um rumo diferente. Ayanna alegou que quando chegou ao quarto foi forçada a ter relações sexuais com Tupac e alguns de seus amigos. Ela afirmou que Tupac e os outros homens que estavam com ele a forçaram a ter relações sexuais contra a vontade dela. Tupac, por outro lado, negou todas essas acusações e disse que era tudo por vingança ou interesses pessoais. Mas ele foi preso e acusado de várias infrações, incluindo abuso sexual, sodomia e porte ilegal de armas. A acusação de porte de armas foi porque tinha uma arma no quarto do hotel durante a noite do incidente. Tupac e os seus associados foram detidos e levados à justiça, mas ele foi liberado sob fiança até o julgamento acontecer. Mas na madrugada de 30 de novembro de 1994, enquanto esperava pelo julgamento, Tupac Shakur foi emboscado no saguão de uma gravadora em Nova York, onde 3 homens negros armados roubaram mais de $35 mil em dinheiro e joias, mas também dispararam 5 tiros contra Tupac, o atingindo na cabeça, na virilha e na mão. Mesmo ferido gravemente, Tupac sobreviveu ao ataque e foi levado ao hospital e submetido a cirurgias de emergência. Mas, surpreendentemente, saiu do hospital poucas horas depois, mesmo contra a recomendação médica. Ele compareceu ao tribunal no dia seguinte para continuar seu julgamento por acusação de abuso sexual, chegando de cadeira de rodas lá. Tupac acreditava que o tiroteio foi mais do que apenas um roubo, suspeitando de uma emboscada planejada. E isso alimentou ainda mais suas tensões com artistas da costa leste, incluindo The Notorious B.I.G., também conhecido como Biggie, Sean Combs e Jay-Z, que Tupac acreditava estarem envolvidos ou pelo menos cientes da armadilha. Essa situação intensificou a famosa rivalidade entre as costas leste e oeste no hip-hop. Após o ataque e durante o julgamento, Tupac foi sentenciado a 1 ano e meio a 4 anos de prisão. Mas ele só cumpriu 9 meses de prisão, porque o CEO da Death Row Records pagou a sua fiança. No entanto, em 5 de abril de 1996, Tupac foi condenado a 130 dias de prisão por violar as condições da sua liberdade sob fiança. Ele violou essas condições ao participar de uma briga e continuar com comportamentos considerados impróprios pelas autoridades. Essa condenação foi um dos vários problemas legais que ele enfrentou após a sua libertação. Tupac chegou a dar uma entrevista dizendo que tudo o que tinha acontecido com ele não passava de conspiração e que quando ele não era famoso, não tinha uma queixa contra ele. Mas depois de fazer sucesso, apareceram todas essas acusações. Mesmo com apenas 25 anos de idade e um histórico criminal extenso como esse, na percepção de Tupac, todos esses comportamentos não foram necessariamente errados, apenas perseguição e injustiça social por ele ser negro. E, infelizmente, esse comportamento o levou a ter uma vida extremamente curta e com pouquíssima paz. Em 7 de setembro de 1996, pouco tempo depois de sair da prisão, Tupac estava em Las Vegas para assistir à luta de boxe de Mike Tyson, de quem ele era fã. Tupac e seu grupo estavam no saguão do hotel quando Suge Knight informou Tupac que Orlando, ou Baby Lane, um suposto membro de uma gangue, estava presente. Orlando era suspeito de ter roubado um dos associados da Death Row Records, ligado ao círculo de Tupac. Ao ver Orlando, Tupac, junto com seu grupo, atacou fisicamente o suposto membro dessa gangue no saguão do hotel.
A briga foi gravada pelas câmeras de segurança do hotel, e esse confronto seria um evento decisivo nos acontecimentos futuros. Após o confronto com Orlando, Tupac e Knight deixaram o hotel e entraram em um BMW preto. Enquanto dirigiam pelas ruas de Las Vegas por volta das 11h15 da noite, um carro se aproximou do lado em que Tupac estava sentado e disparou diversos tiros. Ele foi atingido várias vezes, principalmente no peito e no pulmão. Ele foi levado às pressas para o hospital, onde foi colocado em coma induzido. Tupac lutou pela vida durante 6 dias, mas em 13 de setembro de 1996 ele veio a falecer devido às complicações dos ferimentos. Bom, sua morte ainda é cercada por teorias da conspiração, mistérios e até uma certa romantização em volta de tudo. Há quem diga que Tupac ficou muito mais famoso e mais respeitado depois que morreu, porque para a indústria os artistas valem muito mais mortos do que vivos, por causa do que eles se tornam. Eles se tornam mais do que apenas um artista, mas viram uma espécie de souvenir e passam a ser vistos como lenda, relíquia, não importa o seu passado. Recentemente, um homem chamado Duane Davis foi preso e acusado formalmente pelo assassinato de Tupac Shakur, mas muitos não acreditam que ele tenha sido responsável. Com os escândalos envolvendo o rapper Sean Combs, o assassinato de Tupac veio à tona mais uma vez. Muitos acreditam que Sean queria eliminar Tupac por conta da rivalidade entre as gravadoras da costa leste e da costa oeste do rap dos anos 90, com Sean representando a gravadora Bad Boys Records na costa leste. Algumas teorias e rumores afirmam que Sean Combs teria contratado Duane Davis e sua gangue para tirar a vida de Tupac como parte dessa rivalidade. Mas não há evidências concretas ou acusações formais que conectem Sean Combs diretamente ao crime, pelo menos não por enquanto. Outros afirmam que Notorious B.I.G., um grande rapper da época, foi o responsável pela eliminação de Tupac. Big, como era conhecido, e Tupac começaram como amigos próximos quando se conheceram em 93. Eles chegaram a cooperar e cantar juntos e se respeitavam bastante, até que a relação se deteriorou gravemente após o tiroteio, onde Tupac foi roubado e baleado no saguão da gravadora. Tupac acreditava que Big e outros membros da Bad Boy Records, gravadora rival, sabiam que ele seria emboscado naquela noite. E isso deu início à famosa rivalidade entre as costas oeste, representada por Tupac, e a costa leste, representada por Big. Embora Big tenha sempre negado qualquer envolvimento no tiroteio ou na morte de Tupac, a desconfiança e as acusações de traição transformaram a amizade em uma guerra pública que existe até os dias de hoje, mesmo com os dois estando mortos. Outros chegam a dizer que Jay-Z é o verdadeiro mandante. E essa teoria surgiu principalmente por conta da rivalidade entre as gravadoras, como eu mencionei, e as alegações de poder e influência na indústria. Com alguns dizendo que, para Jay-Z e Sean Combs crescerem no meio da música, era necessário que Tupac estivesse fora de cena, já que muitos o consideravam o número 1 da época. A própria Jaguar Wright já mencionou várias vezes que, como ainda não era um rapper tão bem sucedido na época, Jay-Z teria se beneficiado bastante da morte de Tupac. Além disso, a ascensão sem igual de Jay-Z nos anos seguintes à morte de Tupac alimentou ainda mais essas especulações de que ele poderia ter estado envolvido ou, no mínimo, se beneficiado dessa tragédia. Nem mesmo Will Smith escapou de ser mencionado. Existem algumas teorias na internet dizendo que Will teria conspirado para a morte de Tupac, tudo por causa de Jada. Como eu mencionei anteriormente, Tupac e Jada tinham uma amizade muito íntima desde a adolescência, e Jada sofreu muito com a morte de Tupac, pois, segundo ela, ele era sua alma gêmea. Jada afirmou que Tupac chegou a pedi-la em casamento quando ainda estava na prisão, mas que ela não teria aceitado por ter medo de ele estar blefando. E muitos dizem que nessa época, Will Smith estava desesperado para conquistar Jada porque estava perdidamente apaixonado por ela e via Tupac como a única ameaça. Então ele teria conspirado com outros rappers da época para eliminá-lo. Ele e Jada se casaram em 1997, um ano depois da morte de Tupac. Mas é claro que eu tenho que mencionar que esses são apenas rumores e especulações, não existe nenhuma confirmação.
Apenas no caso de Sean Combs, que foi trazido à tona recentemente, e um promotor que chegou a dizer que tem um pouco de verdade nessa história. Então, aguardaremos os próximos capítulos. Mas se Sean Combs tiver de fato alguma coisa a ver com a morte de Tupac, podem ter certeza que Jay-Z e Biggie também estariam envolvidos. Os três foram os maiores beneficiados com a morte de Tupac e era certo que eles tinham uma rivalidade muito grande. Existem vários outros relatos dizendo que Tupac não era um cara legal como as pessoas acreditam que ele era. O rapper Yukmouth disse que Tupac era o rapper mais rude com quem ele já trabalhou. Corny Means, um guitarrista que trabalhou com Tupac, disse que uma vez, enquanto estava no estúdio, Tupac não gostou da música que o engenheiro musical trouxe e do nada deu um soco na têmpora dele e o nocauteou. Means disse que Tupac e Knight então ficaram rindo do engenheiro caído. E a caminho das gravações de In Living Color, o motorista da limusine que estava levando Tupac e seus amigos pediu para que eles apagassem a maconha, mas eles teriam ficado muito irritados e espancado o motorista, segundo ele mesmo. Já o produtor Kurt Cothran disse que Tupac mudou quando começou a se envolver com gangues e que ele era uma pessoa tão difícil de se trabalhar que frequentemente ele evitava ir ao estúdio se soubesse que Tupac estaria lá. Ele também disse que Tupac mandava seus companheiros de gangue espancar qualquer um que falasse algo contra ele, entre várias outras alegações. Tupac até mesmo enganou Keisha Morris, que foi sua esposa por um breve período de tempo. Os dois se conheceram em 1994 e durante o período em que Tupac estava preso, acusado de abuso sexual, Keisha o apoiou incondicionalmente. Eles se casaram em 1995, enquanto Tupac estava cumprindo sua sentença. No entanto, assim que saiu da cadeia, ele anulou o casamento, dizendo que o casamento teria sido precipitado demais e os dois não dariam certo. Tupac até mesmo revelou ter se envolvido com Faith Evans, que era esposa de Notorious B.I.G., seu grande rival na época. Faith negou consistentemente qualquer envolvimento com Tupac, mas ele afirma que teve relações com ela. E chegou até mesmo a ter um relacionamento com uma atriz de filmes adultos. Tudo isso antes de completar 25 anos de idade. Esse é o legado de Tupac Shakur. Mas é claro que a fanbase de Tupac é tão fiel quanto a da Beyoncé e continua firme e forte. Não importa os crimes que ele cometeu, o mau comportamento, o jeito como ele se referia às mulheres, o envolvimento com gangues, o lado super instável de menino com tatuagem de prisão. Tudo isso é irrelevante para eles porque Tupac era um poeta e lutava contra a desigualdade, não é? Eles só esquecem que ele ser talentoso não exclui o fato de ele ser a pessoa tóxica que ele era. Do que adianta se importar com a luta pela igualdade racial e tratar as mulheres como lixo? E acreditem ou não, Tupac é até mesmo objeto de estudo entre alguns amantes de hip hop. Isso nos faz refletir. O que faz uma pessoa ser digna de ser estudada? Eu acho que para estudarmos uma pessoa tem que valer a pena. E na minha opinião, Tupac é uma dessas pessoas que não deveriam ser relevantes. Ainda mais quando a maioria das pessoas e da mídia só gostam do lado bom de Tupac. E provavelmente nem conhecem o lado ruim. Eu acho que ele é uma péssima influência para os jovens e acho que ele fez muito mais mal do que bem em termos de legado e influência. As letras das músicas são provavelmente a principal razão pela qual não deveríamos admirá-lo. Suas letras eram maldosas e até mesmo racistas contra pessoas. Falava das mulheres de uma forma bem pejorativa, usava a luta contra a desigualdade e a carta do racismo para se safar de seus crimes. E eu aposto que muitos fãs nem se importam com sua má influência, porque estão tão desesperados para adorar alguém, algo, que chegam a chamá-lo de o Jesus negro ou o profeta. Para muitos, ele é um mártir. Eu realmente não gostaria que ninguém fosse influenciado pelas músicas de Tupac. Ele, como qualquer outra pessoa, tinha o seu lado bom, ele era humano. Mas o lado negativo de suas ações e mensagens se destaca muito mais. E o impacto dessas ações sobre os mais jovens é grande demais para ser ignorado. E não esquece de deixar o seu like, por favor. Te convido a se inscrever caso você não seja um inscrito. E ativa o sino com as notificações para você não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigada por ficar até aqui. Eu te vejo nesse vídeo aqui. E beijos no coração.